Vamos para o processo agora isobárico. O nome já diz, você já ouviu falar do barômetro, né, que é um dispositivo que mede a pressão. Então, na transformação isobárica, a pressão vai permanecer constante. Agora, vamos lá. Analisando PV igual a nRT. O que eu sei que não muda? A pressão. Então, ó, vamos sombrear e faz um igualzinho em cima. A pressão antes e depois não muda. Quem não muda também? O R. Sempre é constante. E como não está havendo nem vazamento e nem enchimento de nada, o número de mols também vai permanecer constante. Logo, se você me falar que o processo é isobárico e o número de mols, então para N e pressão constantes, o que nós teremos? Que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas que são diretamente proporcionais significa que se uma aumentar 3 vezes, tipo a temperatura triplicou, o volume do gás também triplica. Tá bom, só uma curiosidade, você vai notar que a maioria das questões onde fala de processo isobárico costuma falar que existe um êmbolo livre. Eles vão te dar lá um recipiente assim, ó. Aí eles colocam um êmbolo. O gás está aqui dentro. Eles falam, ó, um êmbolo livre, blá, blá, blá. Em geral, quando aparece isso, o processo ele é isobárico. Fica essa dica para você. Pois bem, como que fica o gráfico? O gráfico pressão versus volume. Ô Jacques, isso é fácil, porque se a pressão fica constante, então, só fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma linha pontilhada. Ô Jacques, por que você não faz a linha até chegar no eixo ali? É porque na prática, gente, não, aqui a aula é de física. Não existe um gráfico de volume zero. Matematicamente, esse negócio chega lá no gráfico, lá no eixo aqui, ó, no eixo Y. Mas, fisicamente, é impossível um gráfico ter pressão zero, volume zero. Bom, quando cai esse tipo de questão, o índice de acerto é assim, na faixa dos 80%. Porque mesmo se você não sabe nada de física, se você me dá um gráfico P versus V, e lá no texto fala que a pressão não muda, esse gráfico é meio óbvio. Um pouquinho de 2 neurônios você já mata isso aí. Só que aí, o que o vestibular tem feito? E se eu pedir o gráfico de volume por temperatura? Aí, gente, o índice de acerto aqui despenca. Mas despenca por qual motivo? Lembra aquele monte de coisa que eu coloquei aqui, de é bom saber do nível de coisas matemáticas? Quando o processo é isobárico, você não vai decorar o que eu estou falando aqui. Se é para decorar alguma coisa, que seja PV igual a nRT, que todo mundo já sabe de cor. Você faz a análise da equação e agora eu tenho que V e T são grandezas diretamente proporcionais. O que eu falei aqui? Era mais ou menos nessa região aqui do quadro. Grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico tem que ser o quê? Uma reta passando pela origem. Então o gráfico aqui, ó, ficaria assim, ó. Matematicamente, essa reta toca a origem. Fisicamente não vai tocar, porque não existe um gás de volume zero, tá bom? Bom, eu queria te passar um macete de uma coisa que vai te ajudar. E se eu fizer numa prova uma coisa assim, ó? O gás a seguir sofre uma expansão isobárica. A pressão é constante e a seta indica que o volume está aumentando, ou seja, uma expansão. Podemos afirmar, baseado no gráfico, que a temperatura aumenta, diminui ou não muda? Bom, aí o que você vai fazer? PV igual a nRT, blá, blá, blá. A seta indica que o volume aumenta. Ora, como o volume é diretamente proporcional à temperatura, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Perfeito, mas demorou demais. Lembra do que eu já disse em outras aulas? Acertar é bom. Acertar no menor tempo possível é melhor. Existe uma técnica para descobrir que a temperatura se aumenta ou diminui usando as hipérboles das transformações isotérmicas. Vem cá. O processo é isobárico. Porém, olha o que eu vou fazer. Vou fazer aqui hipérboles ou isotermas fantasmas. Lembra que no gráfico de pressão por volume, quando a transformação isotérmica é uma hipérbole? Repare que eu estou fazendo pontilhado porque não tem nenhuma transformação isotérmica.
E outra, o que eu disse mais cedo? Que quando você tiver duas ou mais hipérboles, quanto mais longe a hipérbole tiver da origem, maior a temperatura. Olha a linha verde. Está passando de uma hipérbole mais perto da origem para uma que está mais longe, que vai chegar em outra que está mais longe ainda. Então, pessoal, toda vez que aparecer um gráfico de pressão por volume, faça as hipérboles ou as isotermas fantasmas. Só para te ajudar a enxergar. Olha, está passando por uma hipérbole mais longe ou mais perto, então eu sei se a temperatura aumenta ou diminui. Nem fórmula eu preciso saber. Tranquilo? Tá aqui uma questão. Dá uma pausada no vídeo. Tenta resolver essa questão aqui. Vamos ler juntos. Um gás sofre um aumento de sua temperatura de 20 para 100 graus Celsius, isobaricamente. O que ocorre com a densidade do gás? Eu quero duas coisas. Eu quero saber se após o aquecimento desse cara, a densidade aumenta ou diminui e quantas vezes ela vai aumentar ou diminuir. Muitos alunos fazem desse jeito aqui. Se você já está treinado na técnica das setinhas, você vai fazer assim, ó. PV igual a nRT. Como o processo é isobárico, então a pressão é constante, o P é igual. O R também é igual e o número de mols também. Eu tenho que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Bom, a temperatura de 20 foi para 100. Aumentou quantas vezes? Pela técnica das setinhas, aumentou 5 vezes. E se a temperatura aumenta 5 vezes, o volume aumenta na mesma proporção, 5 vezes. Jacques, mas ele quer a densidade. Densidade não é a massa sobre volume? Quando eu esquento um gás e eu mexo na sua massa? Não. A massa permanece constante. Como o volume aumentou 5 vezes, a densidade diminui 5 vezes. A opção mais marcada na época foi essa. A densidade do gás vai diminuir em 5 vezes. Está tudo errado. Você consegue enxergar onde está o erro? E é impressionante que a gente fala tanto isso em sala de aula. Olha a temperatura aqui, gente. Tem que passar para a escala Kelvin. De 20 para 100, é verdade que aumentou 5 vezes, mas em gases não se estuda nessa escala. Eu sei que 20 graus Celsius, isso equivale a 293 Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. De 20 para 100, aumenta 5 vezes. Aqui aumenta 5 vezes. Agora, de 293 para 373, gente, não chega nem a dobrar. Se você fizer um dividido pelo outro, isso aqui vai aumentar 1,27 vezes. Então, voltando para cá, processo todo bonitinho aqui, a temperatura aumenta 1,27 vezes. Logo, o volume também aumenta 1,27 vezes. Como a massa não muda, se o volume aumenta 1,27 vezes, então a densidade diminui 1,27 vezes. Ou seja, a densidade diminui, mas não chega nem ser a metade. Ela diminui para menos da metade, ok? Aliás, essa frase ficou ruim. A densidade não chega a diminuir nem 2 vezes. Ok, agora, ô Jacques, eu vou fazer prova aberta. Eu sou taradinho algébrico, né? O taradinho algébrico gosta de formalidade. A técnica das setinhas é muito eficiente porque ela te faz ganhar tempo. Agora, se você quiser resolver isso na matemática mesmo, você faria assim, ó. Bom, eu sei que o processo é isobárico. Então, pivete 1 é igual a pivete 2. Como a pressão não muda, corta as pressões. Volume V1, não sei. Temperatura, 293.
Isso é igual volume V2 dividido pela temperatura, 373. Multiplica cruzado, você vai ter que o volume 2 é 1,27 vezes o volume 1. Tá, e agora? Densidade não é a massa sobre volume? Ou seja, daqui eu não tiro que o volume é a massa dividido pela densidade? Pega isso e joga aqui. Volume 2, então é a massa dividido pela densidade 2, e isso é igual a 1,27 vezes V1, é a massa dividido pela densidade 1. Massa corta com massa, uma vez que a massa do sistema não está mudando. Multiplica cruzado aqui. Você vai ter então que D1 é igual a 1,27 D2. Eu quero saber o que ocorre com a densidade do gás, ou seja, eu quero saber D2. Passo 1,27 dividindo. D2 é a densidade de 1 dividido por 1,27. Ou seja, a densidade diminuiu 1,27 vezes. Olha o tempo que eu gasto aqui. E olha essa solução como ela é bem mais prática e elegante, né? Vamos passar para a próxima transformação?